primeira igreja presbiteriana em Petrolina. Uma igreja para frequentar, muito mais uma família para pertencer. A fé dos eleitos. Cristianismo bíblico, Aninha. Está chegando a hora, Aninha. Tenha calma, viu? Cristianismo bíblico, ortodoxo, reformado e vivo. Essa continua sendo a nossa série. E o nosso subtema continua sendo esse aí. Doutrinas centrais do cristianismo bíblico. E é claro, queridos, o triuno Deus existe. Conheça-o. É doutrina central. O Deus que subsiste em três pessoas é doutrina central. E aí, há 8 dias encerramos essa parte aí, ou melhor, encerramos essa outra parte, falando sobre a imutabilidade de Deus. Deus é imutável em seu ser e nas suas perfeições, ou palavras intercambiáveis, propriedades, atributos. Imutável nos seus decretos, vontade decretiva. Imutável também na sua vontade de preceito. Exemplo, a sua lei moral que nos foi revelada. Aquele que disse não matarás, ele continua dizendo hoje não matarás. Aliás, o tema, o versículo-chave da nossa série de sermões temáticos / textuais é Êxodo 20:12. Ele disse ontem, continua dizendo hoje, vai dizer isso na eternidade. Honra o teu pai e honra a tua mãe. Ele não suspendeu isso não. Beleza? É imutável. Agora, a partir de hoje, ele é um ser, ele é infinito em seu ser. Ele é infinito em seu ser. Desejamos ler apenas primeiro livro dos Reis, capítulo 8, versículo 27. Se for possível, a nossa maravilhosa sonoplastia projetar aí, adoraremos a Deus agradecendo pela vossa existência. Primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo 8, versículo 27. Isso. Todos juntos vamos ler. Os nossos queridos visitantes estão convidados para lerem conosco também, tá bom? Vamos ler então? Aí é Salomão, viu, dizendo, é adorando. Mas de fato, eis que os céus, e até o céu dos céus, não se podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Salomão se encontra ali inaugurando o templo, o famoso templo de Salomão. Ele está consagrando o templo. Templo esse para o qual Deus o chamou para construir. Nesse processo, Carlos, ele diz, não te pode conter. Esse tempo não pode te conter. Ou seja, Deus é um ser infinito a ler. Infinito em seu ser. O universo não é infinito. O universo é o infinito na nossa perspectiva fenomenológica, a partir do nosso olhar, mas ele não é infinito. Infinito é Deus. Agora, o nosso Deus ele é infinito em 2 aspectos. Ele é infinito em relação ao tempo. Quando o assunto é falar que Deus é infinito em relação ao tempo, aí surge o outro atributo aí, qual é? A eternidade. A infinidade de Deus em relação ao tempo diz que ele é um ser eterno. Agora sim, Salmo 90, ele é eterno, a eternidade de Deus. Queridos, a eternidade é o próprio Deus. O tempo foi criado por Deus. Deus é a eternidade. O tempo passou a existir para nós, para Deus não, Ele é eterno. O que é que diz o Salmo 90 aí, queridos? Salmo que tem como autor secundário Moisés e o autor primário Deus, o Espírito Santo. E é assim que Moisés começa. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração
Agora ele vai dar a base. Antes que os montes nascessem e se formassem, vamos lá juntos, a terra e o mundo. Ei, aprenda a orar a palavra, viu? Aprenda a orar a palavra. Só até aí mesmo. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Nesse salmo, Moisés, ele contrasta justamente a eternidade de Deus e a finitude do homem. A eternidade de Deus e a transitoriedade do homem. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Então, quanto ao tempo, ele é eterno. Mas tem outro aspecto. Quanto ao espaço. Quanto ao tempo, a infinidade de Deus. Quanto ao tempo, eternidade. E quanto ao espaço? Aí surge um outro atributo. Ele é o que, gente? Imenso. A imensidão de Deus. Ele é imenso. Entendeu por que Salomão disse: este templo não te pode conter? Ele é imenso. Jeremias diz que ele enche os céus e a terra. Salmo 139, a partir do versículo 7. Então, a infinidade de Deus em relação ao tempo, ou melhor, ao espaço, nos empurra para um outro atributo, a imensidão de Deus. E aí o Salmo 139, a partir do versículo 7, como ato de adoração, mais uma vez, vamos ler juntos? Daniel: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins do mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo: as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Olha só, gente. Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Queridos, só até aí mesmo. Obrigado, sonoplastia. Ele é imenso. Esse é o nosso Deus, gente. Aldino querido, Luzia, esse é o nosso Deus. Ele enche os céus e a terra. Por isso que Abraão Kuyper, quem está fazendo parte aqui do Clube de Leitura? O livro assustou muita gente, não foi, Juan? Porque eu sabia que o livro ele é denso. Calvinismo é livro para ser lido já para a turma mais avançada. Mas olha, guerreiro, não desista, viu? Vamos dar uma força aí. Mas é um livraço. Abraão Kuyper, autor desse livro, baseado nisso, disse assim: não há 1 centímetro no universo sobre o qual ele, Deus, não possa dizer: é meu, é meu, é meu. A ele há glória. Como isso é consolador, queridos. Ele enche os céus, ele enche a terra. Esse é o nosso Deus. É doutrina central. Daí um resumo da nossa confissão de fé de Westminster. O nosso conselho já está providenciando novos exemplares para presentear, muito especialmente aos recém-chegados da igreja. Aguardem. Aqui nós temos 3 documentos: confissão de fé de Westminster, catecismo maior e catecismo menor. Para aqueles que nos visitam, se já sabem o que é, ótimo. Se não, não se sintam ignorantes, ninguém é obrigado a saber de tudo. São 3 manuais de doutrinas da nossa igreja. Uma linguagem bem simples, elaborada com base na Escritura. E aí vamos entrar aí agora, só citação mesmo. Vejam que o 2º capítulo dessa confissão de fé, o manual de doutrina, diz sobre esse Deus. O trino Deus existe, conheçam. Esse Deus único, ele é o que, gente? Vivo e verdadeiro. Ele é vivo e verdadeiro. E aí, se você quiser adquirir uma confissão de fé também da cultura cristã, ela já tem o texto lá mesmo, não apenas a referência, ela tem um texto aberto para você. É muito bom também
Se você quer usar como devocional, já tem o texto aberto para você. E aí você vai citando aí esses textos aí quantas vezes você quiser. Por exemplo, eu abri aqui. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. E como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Você pode baixar no seu celular mesmo, viu? Se você não tiver esse aparelhozinho aqui, que é muito bom, o Kindle. E o texto está impresso aqui, é bom demais. Entendeu, Gustavo? Tu tens um smartphone aí, não tem, Gustavo? Tem. O teu celular? Tem. Android? Tem. Símbolo de fé. Beleza? Mas olha, esse nosso Deus é o que mais, gente? Ele é infinitamente perfeito, Flávia. Perfeito. E a perfeição nele, de fato, é absoluta. Mateus 5,48. Sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Ele é o que mais, gente? Esse Deus único, invisível, já citamos aqui, João 4,24. Deus é Espírito. Ele é imutável, acabamos de citar. E Tiago 17 também já foi citado aqui, não é? Ele é imutável, meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Lembra de Tiago 1,17? O que é que diz o texto aí de Tiago 1,17? Vamos ler esse texto aí. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Aí, ele é imutável. Se você quiser acrescentar aí Malaquias 3,6, porque eu, Senhor, não mudo, por isso vós, ó filho de Jacó, não sois consumidos. Voltemos para os slides. Então ele é imutável, esse é o nosso Deus, o Deus único. Ele é eterno, acabamos de citar. 1 Timóteo 1,17 também está aí esse texto aí, maravilhoso, magnífico. 1 Timóteo 1,17. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Agora, a partir do ponto 10, esse resumo aí faz parte daquele manual de doutrina da Confissão de Fé de Westminster. Excelente. Já está na 3ª edição, viu? Ele é livre e absoluto. Como é bom saber disso, Alessandra? Gisane, carinhosamente Gi. E para relembrar o coral da igreja, Raquel, carinhosamente. Ele é livre e absoluto. Salmo 115, versículo 3. Saber que o nosso Deus é livre e absoluto, meu irmão, isso me faz subir nesse púlpito aqui sem temer homens. Dizer sem temer homem não significa desrespeitá-los. Mas saber que ele é livre e absoluto. E foi ele que me chamou para o ministério. Meu irmão. Subtrair algo da palavra com medo de homens. Ou adicionar algo na palavra com medo de homens. Salmo 115, versículo 3, o que é que diz aí? Ele é livre e absoluto. Vamos ler esse texto aí como ato de adoração? No céu está o nosso... Mas tem a conclusão. E tudo faz como lhe agrada. Senhor, nos ajuda a confiar em Ti. Ajuda-nos a confiar em Ti. De confiança, guerreiro. É um aprendizado constante. Confiar nele, querido. Muito especialmente na prática, quando a tempestade chega, quando a intempérie, quando o mar está revolto e o seu barquinho está. Afunda ou não afunda, Carlos? Afunda ou não afunda, garotos preciosos?
E você entender que Ele tudo faz como me agrada. Como é necessário confiar nele nesses dias tão turbulentos, mundialmente falando. Acabaram de ver o que aconteceu no Equador. O Equador está um rebuliço, não é de hoje não, mas agora, às vésperas da eleição, assassinaram um dos candidatos à presidência, com 3 tiros na cabeça. Queridos, o mundo está em contorção, em convulsão. O mundo está em convulsão. O nosso Deus está nos céus e tudo faz como lhe agrada. Mas Ele é mais do que isso, queridos, Ele é amoroso. Quando eu falo mais do que isso, apenas força de expressão. Ele é amoroso, gente. O amor de Deus é eterno. Vamos ler esse texto aí, 1 João 4. E aí é forte, hein? Isso aí vai ser usado lá dentro da série Redescobrindo a Cultura da Honra. 1 João capítulo 4. Veja só, vamos ler juntos aí o versículo capítulo 4. O capítulo 4, versículo 8. Todos juntos. Aquele que não ama... Baixa a sua cabeça agora e reflita sobre isso. Por favor. Aquele que não ama, não conhece a Deus. Pois Deus é... João, você entendeu, João? Por que você está falando comigo? Porque você é precioso. A questão é, esse amor, você tem praticado para com Josué? Alguma vez Josué se tornou invisível para você aqui? É apenas didático, é ilustrativo. Josué não cobre agora não, vamos deixar para depois. Josué olhou para ele assim agora e... Uma brincadeira. Agora olhe para o Gustavo, Josué. O Gustavo alguma vez se tornou invisível para você aqui? Você se achou no direito de passar por ele e não fazer caso? Então fique alerta, porque se um dia você fizer isso, fique alerta, porque Deus é amor. E aquele que não ama, esse amor não é etéreo não, meu irmão. Esse amor não é etéreo não, meu irmão. Esse amor, ele me leva a olhar nos teus olhos, garoto. Bata aqui. Eu sou assim mesmo, vai se acostumando aí, viu? Hein, gracinha? Sabe aquele olhar gostoso, você olha no olho do outro assim? No primeiro momento ele pensa, o que foi? Aí você quando abraça ele, Esse amor apenas dos cânticos não convence Deus não, viu gente? Cultura da honra, viu? Domingo é dia de quem, gente? Também. E vai ser dobrado domingo, não é? Dia 13. Vamos também estar aqui. Vandinha está ensaiando ali. As crianças vão cantar aqui para quem? Eita, eu entreguei, né? Mas faz parte. Falei-me. Incentiva os pais a verem. Para os papais, não é? Pois é. Mas não se resume só ao dia 13 não, viu? Um amor... Deus e amor. Olha o versículo 16, adianta para o versículo 16. Aí é forte. João, o apóstolo, é aquele... Veja que ele nos é apresentado como o apóstolo do amor também. Não é que os outros não sejam, mas ele com frequência tinha esse lado muito mais meigo. Mas é esse mesmo João que diz aí, ó. E nós conhecemos e cremos. Mais uma vez, Deus é... Agora observem, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Eita, reverendo Abraão Guerreiro, eu gosto assim. Primeiro domingo de setembro, aguarde. A temática vai ser celebrando a vida, celebrando o outro. Para a glória global de Jesus Cristo. Vai ter uma surpresa bem gostosa aqui
nesse domingo. Slides. Ele também é o que, gente? Justo. Naum, os versículos 2 e 3. É a justiça absoluta de Deus. E essa justiça absoluta ele manifesta. Quando ele manifesta, meu irmão, é a justiça ou remunerativa ou retributiva. Remunerativa porque ele compensa também aquele que pratica a justiça. Retributiva, ele pune aqueles que transgridem a lei, aqui no tempo presente parcialmente. Naum, primeiro capítulo, por favor, sonoplastia abençoada, obrigadão, viu, por vocês cooperarem conosco. Primeiro capítulo, versículos 2 e 3. Que texto! Olha aí. O Senhor, todos juntos, o Senhor é Deus. Repita a primeira parte novamente, juntos. O Senhor é Deus. Não tenhamos vergonha do nosso Deus não, viu? Ele é vingador e ele pode ser. Ele só proíbe você ser. Ele pode ser vingador. Lá em Hebreu diz, entregue a vingança a Ele. O Senhor é vingador e cheio. Ei, repita comigo. Esse texto é bíblico mesmo, é? É Naum. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus e reserva indignação para os seus. Agora o versículo 3. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocenta. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ai, como é bom adorar esse Deus. Queridos, de 2017 para cá eu tenho vivido uma experiência de usufruir dessa justiça de Deus de uma forma tão extraordinária. E é isso que o prefeito Sara falou há pouco. Ele vai te ensinando também a você confiar nele na prática. Ele consente que você, numa tempestade, o mar fica revolto e você pensa que vai afundar. E ele diz, segure, segure, segure que eu estou com você. Aí passa a tempestade e você diz, esse é o meu Deus. Meus irmãos amados e queridos, acho que travou aí, não foi, queridos? Manual, isso. Vejam, no segundo capítulo da Confissão de Fé de Westminster, você tem aí, olha, o Deus triuno é autossuficiente. Esse Deus autossuficiente, ele é o que, gente? A origem de tudo. Salmo 104, versículo 30. Salmo 104, versículo 30. Salmo 104, versículo 30. O que é que diz o texto aí? Do Salmo 104, o versículo 30, queridos. Envias o teu Espírito e assim renovas a face. Ele é a origem de tudo, queridos. Ele é a origem de tudo. Ele é autossuficiente, então ele é a origem de tudo. A ele toda a glória. E por isso também ele é o merecedor de toda glória. Romanos 11, 36. Esse aí vocês já memorizaram, né, Cléo? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele há glória eternamente. Amém. Romanos 11, 36. Jonathan Edwards, apaixonado pela glória de Deus. Se você ler os livros de Jonathan Edwards, do pastor congregacional reformado da América do Norte, você vai ver todos os livros dele. Paixão pela glória de Deus permeando cada capítulo. É fascinante.
Todos os livros dele. Quem tem ele como referência é John Piper. Leia os livros de John Piper e você está relendo o livro de um discípulo de Jonathan Edwards. John Piper acabou de escrever agora outro livraço. O prazer de Deus, ó, a alegria, o prazer de Deus. E meus irmãos amados, esse Deus nosso, Ele é o Deus tripessoal. Ele é tripessoal. Ele subsiste em 3 pessoas, Gustavo, Flávia. Ele é o Deus Pai, Efésios 4:6. Está lá. É o Deus Pai. Esse texto é conhecido. Paulo está convocando a igreja aí para preservar a unidade pelo vínculo, preservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E aí ele vai dar as bases, os fundamentos, ele vai dar as razões. Uma delas é que há um só Deus e Pai de todos. Deus e Pai de todos. Preste bem atenção. Quando você fizer a oração dos discípulos, essa é a linguagem que John MacArthur dá no livro que ele escreveu, comentando essa oração, a sós com Deus. Livraço, viu? Quer ler um livro sobre oração bom? Você tem John MacArthur, você tem J.I. Packer, você tem livro de uma série de E.M. Baldes, ou Baldes, você tem Lloyd Jones, Calvino, e agora a Ezion lançou um livro sobre a oração de John Knox, o pai do presbiterianismo. Quando você fizer a oração do Pai Nosso, tente se lembrar que Cristo não diz na oração Pai meu, só Ele pode falar Pai meu, porque Ele é Filho eterno, unigênito. Na oração tem Pai Nosso. Sabe por quê? Ele é o nosso, é meu e é teu, é nosso. Então se lembre quando fizer essa oração, Leia, quando estiver falando com o outro, quando olhar para o outro, não é, Leia? Não é assim, querida Thaís? Está chegando a hora, né, de voltar, né? Entendeu, Angélica? Quando estiver entrando ali, no domingo pela manhã, aí você lembra, Pai Nosso. Aí você dá uma olhada assim e vê que tem outros filhos dele ali. Entendeu, Alessandro? Alessandro, sabia que olhar para você, não se assuste não, viu, por favor. Olhar para você me leva a louvar a Deus. Olhar para você reforça o meu desejo de louvar o meu Deus. Aí você pergunta, como assim, pastor? O senhor está sem um parafuso na mente. Você está dizendo que ao olhar para mim, um jovem, um adolescente, o senhor se sente mais ainda motivado a louvar a Deus? É. Um espóliozinho do Redescobrindo a Cultura da Honra para você. Você foi feito à imagem e semelhança de quem, Alessandro? De quem? Isso, Alessandro, então preste bem atenção. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Isso é gostoso demais, Denise. Glau, como isso é importante, Glau. João, que maravilha, né, querido? Sabe uma das razões, Igor? Uma das razões, porque lá em Tiago 3, Tiago disse assim, não, meus irmãos, não pode ser assim. Ele dá um não assim, não, meus irmãos, isso não deve ser assim. Aí você pergunta, o que, pastor? A mesma língua que vocês estão usando para louvar a Deus,
Vocês estão usando-a para amaldiçoar aqueles que foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Então Tiago diz: não, meus irmãos, isso não deve ser assim. Ah, meus irmãos amados, isso é forte. Lúcio querido, diácono Lúcio querido. Ei, maridos, as suas esposas estão aqui, não estão? Lembre-se que antes de serem suas esposas, essas mulheres que estão do vosso lado foram criadas à imagem e semelhança de Deus. É apenas prevenção, que eu sei que ninguém aqui está agredindo suas esposas, graças a Deus. Mas quando você for tentado a desprezá-las, lembre-se que antes de ser esposa, elas existem, foram criadas à imagem e semelhança de Deus. Valorize-as. Por favor, não me entendam mal, tem que ter prudência e cuidado, o mundo de hoje. Mas quando eu passo por um semáforo e eu preciso parar, aqui e acolá encontramos pessoas fazendo os seus malabarismos ou vendendo o seu. Eu dou uma olhadinha para ver, eu baixo o vidro e digo: bom dia, meu amigo. Eu lamento que eu estou sendo trocado aqui. E deixe-me dizer o que aconteceu esses dias, e está guardado isso. Eu estava sendo trocado, o camarada vendendo uma jujubinha, na 7 de setembro, Carlos. Eu percebi que ele não faça o bem para condenar os outros. Quem não faz é eles e Deus. Porque nós temos também essa mania, né? Eu fiz e você não fez. Daí é você e Deus, meu irmão. Eu baixei o vidro e disse: ô guerreirão, estou sem... E estava mesmo. Aí eu lembrei de ti, viu, Denise? Lembrei mesmo. Aí eu falei para a Jara: eu tenho que comprar um pacote de biscoito para andar dentro do carro. Meu amigão, bom dia, sucesso para ti, viu? Diz o que ele fez. Com um pacotinho de jujuba. Tome. Não, mas eu... Ele se sentiu visto. Ele se viu um ser humano visto. E aí você me pergunta: o que te levou a fazer isso, pastor? Foi um homem feito à imagem e semelhança de Deus. Se ele está servindo a Deus hoje, se ele está servindo a Deus ou não, é problema dele. Mas ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Se eu devo fazer isso com uma pessoa que possivelmente é um incrédulo, muito mais com aqueles que já foram alcançados pela graça do Evangelho. Eu sei que às vezes a falha do outro às vezes me... mas não faça assim, meus irmãos. Deus, o Filho, João 1,14, vocês conhecem esse texto. E o Verbo se fez e habitou entre, e vimos a sua glória como do unigênito. Aleluia. Queridos, o amor armou a sua tenda entre nós. Presbíteros, amados, César, Moisés. Eu citei Moisés aqui, não é? Mas foi bom mesmo. Se ele não está aqui, é razão legítima. Ele não é de faltar, não. Humberto, Jorge. Eu orei pelo Senhor agora há pouco, viu, presbítero Jorge? Eu fiz questão de dizer obrigado, Senhor, pelo presbítero Jorge existir. Eu orei hoje pelo conselho da igreja. Obrigado, Senhor, pela vida do Humberto. Os dons e talentos que o Senhor deu a ele. Os dons e talentos que o Senhor deu ao César. Os dons e talentos que o Senhor deu ao Clécio. Os dons e talentos que o Senhor deu ao Moisés. Os dons e talentos que o Senhor deu também aos presbíteros que estão em disponibilidade. Jorge, Adoaldo, Emanuel. Filho, Ele é o Deus Filho. E o que Deus Filho fez por nós, gente? O que Deus Filho fez por nós, gente?
nos salvou, deu a sua vida por nós, gente, quando você estiver adorando aí, quando o ministério de cântico estiver cantando aqui, por favor, lembre-se daquela cena, Eli, ele não estava encenando não, queridos, Eli, lama, sabactane, Deus meu, por que me desamparaste? Lembre-se, ele estava lá morrendo já por você. Lembre-se que no seu peitoral de grande sumo sacerdote estava lá o teu nome. Você sabia que no peitoral do sumo sacerdote, na antiga administração da Aliança da Graça, ele carregava 12 pedras, cada uma representando uma tribo de Israel? Pois saibam disso, o nosso grande sumo sacerdote Jesus Cristo carregou muito mais do que no peitoral físico, ele carregou no seu próprio coração o teu nome, Carlos, teu nome, Marlene, o teu nome, Alexandre. Deus é Espírito, João 15, 26. Vamos ler esse texto aí, já estamos encerrando por hoje. João 15, 26. É uma pessoa, viu, gente? Não são papéis não, viu? São pessoas exercendo funções. Não usa essa linguagem, não, Deus é um, mas ele tem papéis diversos. Não tem papéis diversos não, ele tem primeiro pessoas distintas, mas que exercem funções distintas dentro da Trindade. Eu não vou aqui usar a linguagem técnica que nós usamos no seminário não. Quando eu uso, eu explico, mas hoje não vou usar não. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito que dele procede, esse dará testemunho. Ele estava aqui na terra ainda quando aconteceu isso. Quando ele morre, ressuscita, sobe aos céus, quem é que é derramado? O Espírito Santo. No dia de Pentecostes, Atos 2. E os benefícios do Pentecostes usufruímos até hoje, Cléo. Qual é o nome do nosso Ministério de Família? Eu gostei do projeto do missionário Adriano Guerreiro. Foi ele que elaborou, não foi o Projeto Saber? Não foi a ideia dele? Eu amei, rapaz. É sério, eu vou pedir para ele se a gente pode copiar. Amei. A igreja precisa conhecer os seus ministérios. Qual é o nome do Ministério de Família da igreja? Não se sintam culpados não, viu? Qual é o nome do Ministério de Família da igreja? Isso, minha casa. Já observaram que quando aqui e acolá introduzimos o culto público, o prelúdio do culto público congregacional, pactual, às vezes falamos, aqui estamos na casa de Deus, sendo nós casa de Deus. Não é Vitória Albuquerque, Davi? Está aí. Queridos, nós somos a habitação do Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Então, quando você tiver olhar para o outro, lembre-se que o outro também é a habitação do Espírito Santo de Deus. Sou casa. Oh, gente, isso é lindo demais, gente. Isso é extraordinário, Raquel. A Raquel do reverendo Renato. Já tem outra Raquel, viu? Raquel de Acácio. Gente chegando, vai chegar mais, hein? Vem coisa boa aí chegando, hein? Deus está mandando ovelhas e, consequentemente, está nos dando aí outras coisas boas. Aguardem, domingo a gente vai dar já um spoilerzinho aí, bem de leve, né, presbíteros? Está chegando coisa boa aí. E falando em coisa boa, faz parte, viu? Já é a segunda vez que eu chego sozinho, fico olhando ali para a avenida, ó. Aí eu falei assim, Senhor, o terreno é caro, mas a quem eu sirvo tem tudo. Deixa para lá. Sonhador é assim, guerreiro. O terreno é caro, mas a quem nós servimos é o dono de tudo. Eu falei para ele, Senhor, uma moeda de 1 centavo e 10 milhões para o Senhor, não tem diferença. Aquele momento que você está falando com ele,
Um centavo e 10 milhões para o Senhor não tem diferença. Dando um agora de reverendo Arival Casimiro. Queridos, eles são de uma mesma substância. Por isso é Deus Pai, é Deus Filho, é Deus Espírito Santo. Mas 3 pessoas distintas e inseparáveis. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Gênesis 1 e 2 está aí. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Está aí. E João 1:1, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo estava no princípio com Deus, diz o texto. E assim, de fato, concluindo, como disse o reverendo Augusto, quando o pastor diz, estou concluindo, não acredite, é fake news. Eu gostei aí. Queridos, encerrando essa parte, em virtude disso, o nosso Deus tripessoal, ele é digno de quê, gente? Culto. Lembre-se que o culto aí é o público, congregacional e o pactual. Porque existe um culto em forma de vida. Serviço, obediência. O que é que diz Mateus 4,10? Faz parte das tentações. O diabo diz, tudo isso te darei. Se prostre e me adore. A resposta dele: isso, valeu, guerreiros. Gente, o livro está aí, ó. Porque está escrito. Cristo, quando diz isso, está pensando em qual texto, ou melhor, não cita o capítulo, não. Eu só quero perguntar, com exceção dos presbíteros que sabem, Cristo está pensando em qual livro do Antigo Testamento, quando ele cita, está escrito, qual livro do Antigo Testamento ele está aí na mente? Garotada, qual livro do Antigo Testamento ele diz, está escrito? Qual livro ele tem em mente aí agora, desse momento? Deuteronômio. Deuteronômio está escrito. Ele responde o tempo todo: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. É claro, Raquel, que por extensão está Isaías também, não é? A Bíblia diz que ele não dá a glória dele para outro lá em Isaías, mas ele está com um livro de Deuteronômio na tela. Sabe uma lição? Sabe qual é a lição aí? O próprio verbo de Deus, feito homem, usou a escritura para confrontar Satanás. Aí você quer confrontar Satanás com axiologia. Quer confrontar Satanás achando que sabe sem saber. Gente, coisa triste é ver gente que não sabe se comportando como se soubesse. Eu já falei aqui que um dos meus comportamentos hoje, depois de 22 anos, quando alguém se apresenta diante de mim assim, às vezes é dar uma de bobão. Sério mesmo. Eu aprendi a dar uma de bobão. E deixar que a própria pessoa uma hora fique com cara de tacho. Porque o orgulhoso tem que ficar com cara de tacho. Cara de tacho. Já falei aqui que em sala de aula em Recife, primeira aula de uma cadeira de teontologia, aí o aluno já tinha lido aí um livro de sistemática mais ou menos, alguns capítulos, os outros chegaram com um caderninho na mão, ó. Todo mundo empolgado, rapaz, mochila, o cara chegou sem mochila, sem caderno, sem caneta, sem nada. Soberba pura. Aquela ideia de o que ele vai dizer lá, eu já sei. Aliás, eu acho que eu sei até mais do que o professor. Essa gente, ó, em sala de aula, a gente vê cada coisa. Sentou. Teontologia, guerreiro. Aí eu percebi a arrogância dele. Os outros com um caderninho, ó. Aí eu inverti a ordem, ó. Porque você tem aquele processo de levar o aluno pouco a pouco na escala do conhecimento. Então você começa por baixo e vai, mais uma escadinha aqui, mais uma escadinha por lá. Aí quando eu percebi que ele entrou com essa arrogância, guerreiro, aí eu inverti a ordem. Eu subi 10 degraus, peguei não tinha datachola não, tinha só aquele quadro branco ainda, e comecei, puf! Aí eu dei uma olhadinha assim de leve, aí estava o cara, alguém tem uma caneta aí? Literalmente, gente, alguém tem uma caneta aí para mim aí? Alguém tem aí um papel? Aí eu só vi alguém pegando um caderno e... Aí eu falei, cara de tacho.
É assim que eu me comporto hoje, gente. E faço de propósito mesmo. Quando alguém chega com humildade, mas quando alguém chega com cara de... Aí eu deixo com cara de tacho. Serviço, obediência. Obediência. Associe isso com a série Cultura de Honra, viu? Associe isso aí. Obedecer é melhor do que? Em qual livro? Não precisa citar o capítulo. Qual livro o Senhor diz isso usando um profeta? Que era também juiz. Com exceção dos presbíteros. Samuel. Naquele processo de confrontar quem? O rei rebelde. Qual rei? Saul. Então, queridos, fique tranquila, Micheline, fique tranquila. É melhor ele chorando aqui, o grito dele aqui, do que ele fora daqui. Deus seja louvado, queridos. Culto, serviço, obediência. Culto não é facultativo. Preste bem atenção. O culto não é opcional na vida do cristão. O culto público, pactual, congregacional não é opcional. Então que o Senhor nos abençoe. Quando chegar o domingo, eu acordo dizendo: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Quando o prelúdio começar, antes de começar, já entre, sente, faça uma oração, ore, entre em sintonia. Quando o liturgo lê o texto, leia com ele. Quando o ministério estiver cantando, cante com todo mundo. Amém, amém e amém. Somos uma igreja para frequentar, muito mais uma família para pertencer. Uma boa noite e vamos para o café.